Estamos no Ação e Reação nessa quarta-feira, depois do dilúvio, quarta-feira, dia 4 de março de 2020. O mês que começou, tem aquele mês de carnaval, que é um mês encurtado, né? Depois pega o mês que começa com chuva, caiu mais chuva nesses 2 dias que deveria cair no mês inteiro de março, né? Esse verão que nós não tivemos um verão bem fraco comparado com 2019, com 2018, né? 2018 foi terrível. 2019 também, um verão, as pessoas indo para a praia, muitos trabalhando, calor até no ar-condicionado. Esse aí, verão, foi mais moderado. Confesso que eu até me sinto melhor com o verão mais moderado, não sei a opinião de vocês, mas com essas chuvas não deu, né? Muita reclamação, alagamentos, pessoas que morreram, até bombeiro morreu, realmente muita coisa triste na região. 2 dias que praticamente o comércio ficou parado, né? Não digo parado, mas rodando a 30%. E realmente é triste essa situação. E hoje é um sol bonito aqui para você que vê o programa fora da Baixada Santista. O tio Guto Brito veio no meu lugar aqui fazer um programa demonstrando como é que estava a Baixada Santista, né? Depois tivemos as reprises, mas realmente é triste a questão. Nós temos que, os governantes têm que se unir mais na região metropolitana. Não é só para ter região metropolitana no papel. As pessoas também têm que se conscientizar que não dá para jogar garrafa PET, toalha, colchão, né? Nos rios e nos córregos da região. Como o João sempre fala, as pessoas sempre falam, aqui é uma região que nós somos irmãos gêmeos uma da outra, então o rio que sai em São Vicente vai para Santos e tal, então temos que estudar, e até os políticos, os vereadores que não conhecem muitas vezes, estudar a região num todo, saber quais os córregos que estão parados, limpeza de canal, limpeza de bueiros, que não dão votos, mas salvam vidas, né? Porque todo mundo está correndo risco de pegar leptospirose e pegar algumas doenças aí muito ruins, né? Então, realmente é triste. Quem mora na Zona Leste teve um pouco de favorecimento, né? Mas também foi muito ruim. E quem mora na Zona Noroeste, então, São Vicente, subhabitações, comunidades, sofreu demais. É uma vergonha todo ano a gente passar pelas mesmas coisas. Hoje eu estou aqui com Renan Carinha, consultor de empresas, formado na USP em Economia, vários cursos no exterior. Primeira vez que veio no programa, né? Não foi batizado ainda, mas nós vamos batizar no final do programa. E também com o João Vilela, advogado e empresário. Renan, é um prazer ter você aqui no programa nesta quarta-feira de sol, né? Graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado pelo convite de estar participando aqui hoje. Finalmente, um pouco de alívio aí para a população de Santos que tem sofrido tanto aí desde segunda-feira com essas chuvas, né? Sim. Bom, você formou em Economia na USP, né? Eu tenho um sobrinho que faz Economia na GV também, mas está estudando ainda, o Bruno. E nós vamos falar muito também, primeiro nós vamos falar sobre enchente, mas vamos falar também números, economia, que eu sei que você é craque nisso aí. É importante, a gente tem que conversar, informar a população que a maioria das pessoas não tem acesso à informação na cidade. Quando a gente começa a olhar, estudar um pouco os números da cidade, a gente começa a tomar um susto de quanto a gente tem desperdício e quanto a gente pode melhorar, que a gente tem um potencial muito grande aqui na cidade. Eu acabei de almoçar agora, não vai dar dor de barriga, eu consegui almoçar, não vai dar dor de barriga. Quando eu ver esses números aí muito misturados, é complicado, né? Pode te assustar um pouco, mas você vai conseguir dormir à noite. Tá bom, beleza. Bom, até porque alguém vai pagar essa conta, e esse alguém somos nós, né? Se tiver conta para pagar. João Vilela, uma grande satisfação tê-lo na quarta-feira. Boa tarde a todos, boa tarde Filete, boa tarde Renan. Renan é uma pessoa que conhece muito de número, muito de consultoria, de análise, de orçamento, tem me ajudado bastante até para entender alguns números que ficam travados, para a gente destrinchar alguns números. O Renan realmente está de parabéns, que ele conhece muito dessa parte toda, sabe analisar muito bem os números, viu Filete? Mas é uma tragédia, quero me solidarizar com as pessoas que perderam a vida, perderam parentes, sabe, perderam as coisas. É assustador o que aconteceu na nossa região. Claro que foi muita chuva, ninguém tem dúvida disso, foi algo assustador, fora de propósito. Não foi a maior chuva, como as pessoas estão falando, fui pegar os números. A maior que teve foi em 2014, para quem quiser ver o dia do número, dia 24 de dezembro de 2014, choveu mais do que agora. Mas, de qualquer forma, claro que é uma coisa imprevisível nesse volume. Esse volume foi muito alto, realmente. Agora, aquelas chuvas que acontecem todos os anos, a gente não se preparou para isso. A gente não se preparou para o mínimo. E aí, a responsabilidade do poder público é
do governo federal, estadual, municipal, e é nossa também. É nossa responsabilidade, sabe? Quando a gente vê que jogar papel no chão, quem joga papel no chão, quem faz alguma coisa errada, isso tudo vai se agravando e vai vendo como vai ficar. Até para a nossa omissão, às vezes, de não ligar para a prefeitura, para a ouvidoria, falar, olha, o bueiro aqui está assoreado. Eu sei que a gente liga, às vezes não resolve, eu estou lá com 2 reclamações, até agora não resolveram, mas esse ponto é muito importante, a gente fazer o nosso papel de cidadão e também de nos cobrar, reduzir o nosso volume de lixo, por exemplo, é uma outra coisa que a gente tem que preparar cada vez mais para reduzir. Eu fui reduzindo a lixeira da minha casa para ter menos lixo possível. O que a gente consegue fazer com menos? Dá para fazer muita coisa, dá para reduzir. Porque a gente, são consequências, olha, cenas lamentáveis, olha, a quantidade de lixo. Aliás, parabéns aos lixeiros, que no meio da chuva, eu vi vários vídeos, eles recolhendo os lixos no meio da tempestade. É inadmissível, né? Que, por exemplo, em 2020, nós temos lixo no chão, né? Olha que trabalha, a pessoa ali, sabe, trabalhando, tirando o lixo, podendo fazer. Olha esse lixeiro aí. Esse lixeiro aí tá com risco de pegar uma leptospirose, mesmo certeza. Com bota, então, não tem como. É o que você colocou, Filete. Não dá pra gente aceitar em 2020, faz o quê? 50 anos que o homem foi pra Lua? Sim. É algo assustador. Tem gente que não acredita que foi pra Lua, mas, né? Poxa vida, o que a gente já conseguiu de tecnologia, o que a gente sabe das coisas. Esse lixo no chão. Não dá. Nós temos que obrigar os prédios tal, a pôr aquele negócio Mais de alumínio alto, e tal, mais tal, alto. Não existe, porque o cara passa chuva. E outra coisa, o cerume sai, né? Essa questão. Chorume sai também. Desculpa. Sai o chorume, sai e fica na calçada. O cachorro vai lá, lambe. Isso. Nós temos que melhorar isso. Então, né? mas olha, essa condição do canal. Nós tivemos a grande sorte, eu digo já sorte, que há 110 anos, há 115 anos, nós tivemos um trabalho belíssimo de engenheiros, como Saturnino de Brito, por exemplo, que vieram a Santos, a mando do governo federal na época, porque Santos estava num estado de calamidade total, e fizeram os canais, fizeram a drenagem da cidade, claro, mas pensando talvez nos próximos 50 anos, mas não passou muito tempo disso e ninguém fez nada. O grande ponto é esse. Tem o que fazer? Claro que tem. Eu imagino, e você também imagina isso, que depois de 115 anos, o mundo modernizou. Imagina naquela época que fizeram os canais, você podia ter um caminhão? Não, você não tinha caminhão. Muitas vezes eram em carroça. Você não tinha guindastes, empilhadeiras, você não tinha máquinas pesadas, você não tinha equipamentos pesados, você não tinha nada disso. Quando fizeram a Ponte Pênsil, e lembre-se que a Ponte Pênsil faz parte do saneamento de Santos e região, e ó, pensaram em região, hein? Pensaram em região. O saneamento começava na Ilha de Santos, São Vicente, e ia até Praia Grande. Ali na região do Forte saía tubulação. Então, eles pensaram no saneamento na região, que é o que tem que pensar. Naquela época, Guarujá pertencia a Santos também. O Cubatão pertencia a Santos também. Então, são 2 cidades, era Santos e São Vicente. Então, era um pensamento metropolitano. Porque a cidade... Praia Grande pertencia a São Vicente. São Vicente, então. É só Santos e São Vicente. Era um pensamento metropolitano. Porque Santos chegou num ponto... Meu bisavô, quando veio de Portugal para Santos, por exemplo, o navio dele não pôde parar em Santos. Ele foi para Buenos Aires. Porque estava num estado, uma situação muito ruim. E ele teve que voltou por dentro, acabou indo por Campinas e depois vir para Santos. Por quê? Estava com a situação de... Não, porque os navios não paravam por causa de doenças. Pestes, naquela doenças, né? Naquela época tinha, imagina, dengue, febre amarela, coisas que não existem mais. Santos era conhecido como Porto Maldito nessa época. Porto Maldito. É uma cidade encharcada, né? Então, mas conseguiram, Renan, eles conseguiram, sem equipamento e na mão, fazer o que nós temos hoje. Agora, está assoreado. Eu vejo alguns pontos, só para a gente resumir. Primeiro ponto. Os bueiros estão assoreados. Eu dou exemplo, eu passo todo dia ali em frente, falo toda vez, aquele bueiro da Tolentino Filgueiras com a Ana Costa. É só um exemplo, tem vários outros. Olha que loucura, João. Não, isso aí é absurdo o que aconteceu. Imagem do Viver em Santos, nosso parceiro aqui. É uma loucura realmente o que aconteceu. Na Zona Noroeste sofreram muito, estão sofrendo ainda estão sofrendo. Quantas pessoas ficaram ilhadas, estão ilhadas, tem lugar que está... Detalhe, nós estamos hoje... Mas a Boris Kaufmann está alagada ainda. Ainda está alagada. Mas só voltando. Bueiros, canalização, obra enterrada que ninguém quer fazer, tem que fazer, porque os bueiros estão todos, ó, dá uma olhada, essa imagem, ela é bem clara o que acontece. Tem uma bananeira em cima do carro. Bananeira em morro, a gente sabe que vai cair.
É aquele negócio. Então, tem que tomar um certo cuidado. Não pode ter bananeira em morro. Não pode ter bananeira em morro. A gente sabe, olha quanta bananeira em volta e tem uma bananeira em cima do carro. Mas, sabe, tem prevenção. Então, bueiro, limpeza do encaramento todo da cidade, limpeza dos canais. Os canais têm que ser desassoreados. Tem uma olhada agora no canal 2. Está assoreado, o canal 1 está assoreado. O João Domingos Neto que trabalha na Santa Casa. Falou isso 2 semanas antes, hein, Filete? 2 semanas antes de João Domingos Neto aqui. João Domingos foi preciso no que ele falou. Ele falou, vai dar problema. João Domingos Baltazar. Eu estava no programa aqui. Ele estava na Santa Casa e falou, Filete, faz dos canais. Então ele tirou até foto. A gente falou faz aqui dos no canais programa. Que sai quando chover vai dar problema, né? E aí o que acontece? Só isso resolve? Não é só isso. Plantar árvores. Vai dar uma olhada na Jovino de Melo, por exemplo. É árido. A Zona Noroeste, infelizmente, boa parte, lá tem o horto, tem alguns lugares, mas boa parte é árida. Uma árvore chega a consumir 250 litros de água por dia. Então você já deixa o solo mais seco também. Isso é importante absorver a quantidade de água. Outra coisa importante. É Tiro Naval, né? É Tiro Naval? Acho que é. No Tiro Naval não, é outro nome, é parecido. Bom, o que acontece? Você tem, além disso, tem que fazer o quê? Piscinões. Tem até alguns projetos que foram feitos para a Olimpíada. Quem quiser dar uma olhada como é que foi feito, o que foi feito, tinha alguns lugares no Rio de Janeiro que alagavam muito, historicamente. Para as Olimpíadas, eles tiveram que fazer... Olha as bananeiras, olha a bananeira em volta. Viu bananeira no morro? Pode ter certeza que é desastre iminente. No Tiro Naval é aquela rua, eu confundi, mas é no Morro de Santos, né? Pode ser São Bento, todos os morros sofreram, infelizmente. Ontem em Voturuá, inclusive em São Vicente. Então, e outra coisa, mas tem que só o morro, porque esse morro aí da divisa Santos com São Vicente, essa parte do morro aí, que tem as antenas de rádio, tudo, o que acontece? Tá favelizando lá também. Pô, esse morro, do lado do morro. Aí que tá. Não pode deixar invadir, invadir. Até o Renan, ele tem alguns números interessantes sobre invasão. O Morro da Asa Delta ali, tá virando. Do lado da Nova Sintra. Eu sei. Morro do Menino. O do Menino já tá, o que aconteceu? Porque o morro é o mesmo, né? Só muitos nomes, né? Olha. Você vê, já tá. Então o poder público tem que chegar lá, cercar e não deixar mais entrar. O último número que eu vi, Filete, 19 pessoas perderam as vidas, 30 estão desaparecidas. Quem tá, nós temos que arrumar habitação, porque o poder público deixou entrar. Quem não tá, não pode entrar mais, porque senão, pro outro prefeito vai ter mais 100, 200. Só para encerrar o que eu falei, Filete, dá uma olhada no YouTube, você coloca lá Piscinões Rio de Janeiro, das Olimpíadas, você vai ver como é que foi, que é o mesmo processo de Santos. Eu falo do Rio de Janeiro, porque tem mar da mesma forma, tem oscilação de maré, tem um morro por perto, e foi feito esses piscinões lá, que são piscinões tipo tambor, que eu já falei algumas vezes aqui, é feito um sistema de bombeamento, dá para fazer 5 piscinões. Aliás, eu trouxe até uma notícia aqui, depois que eu passei, não sei se a Gisele chegou a colocar, o pessoal chegou a colocar, mostrando que em 2018, a prefeitura empenhou uma verba de 81 milhões, pegou um financiamento na Caixa Econômica, aprovado pela Câmara, para fazer estações elevatórias, de tudo que a gente está falando, são 5 estações elevatórias, mas eu não vi nenhuma. Isso em 2018, tá? Oficial. Então, quer dizer, não dá pra gente pensar em outra coisa. Sobe para 21 o número de mortes após temporal na Baixada Santista, né? Então, e vai chegar a 50, 17 mortes no Guarujá, 3 mortes em Santos e 1 em São Vicente até agora, né? Então, sistema de transporte, telefonia, fornecimento de água, tudo foi alterado, né? E choveu 320 milímetros no Guarujá, um valor acima dos 263 milímetros previsto para março. Então, quase o dobro quase 50% a mais do que era para chover no mês inteiro, né? Então, realmente, a Defesa Civil está com muito trabalho e realmente choveu em excesso, né, Renan? Choveu em excesso, mas água não é desculpa para a gente ter a tragédia que a gente viu. Quando a gente observa as mortes que a gente teve na região, em Santos, em São Vicente e Guarujá, todas elas têm um ponto em comum. Elas ocorreram em áreas de ocupação irregular, que é um fenômeno muito invisível na Baixada, mas que as pessoas não veem. Somente em Santos, se a gente parar para pensar, os últimos dados mostram que 10% da população mora em área de risco. Mora em área que não tem regularização fundiária, mora em área que não tem coleta de esgoto, não tem saneamento. E naturalmente, quando chega essas tragédias, a gente vê o resultado. Na Baixada Santista, se a gente pegar Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Santos, esse número é pior ainda. Chega a quase 300 mil pessoas. Então a gente vê o poder público tem acesso a esses dados, a sociedade tem acesso a esses dados, mas parece que ninguém faz nada. Quando nós olhamos as obras de infraestrutura, como foi comentado aqui anteriormente, limpeza de bueiro é importante, limpeza de cano é importante, certamente é importante. Mas
se a gente não tirar as pessoas que estão alocadas nessas áreas de risco, vai chover, pode não alagar, mas vai desabar o morro, porque você tem sazonalidade de chuva, tem mês que chove mais, tem mês que chove menos. Tá vendo que a gente viu que choveu muito acima da média. E quando a gente olha, tudo bem, habitação, quem é o responsável por habitação? A Coab Santista. Vamos ver a qualidade das obras que a Coab Santista entregou aqui na Vila Santa Casa. 1 ano e meio depois que eles entregaram, a população saiu na mídia tradicional da cidade, problema de infraestrutura do prédio, elevador que não funciona, mofado, infiltração. Então a gente já constrói pouco, constrói com má qualidade e constrói em velocidade baixa, que a gente ainda tem 300 mil pessoas prontos necessitando de uma moradia. Quando a gente fala também limpeza de bueiro, sabe quanto, Filete, que foi o orçamento no passado da Secretaria de Infraestrutura? Orçamento de uma secretaria em Santos, 174 milhões. Quanto que a gente gastou com enchente, obras de drenagem, contenção? 2. Pouco mais de 1%. E não é novidade nenhuma. Chove um pouquinho no verão, a sociedade sofre, a população sofre. Todo mundo sabe, tenho que subir para São Paulo. Tá chovendo? Putz, será que a entrada está alagada? Então é senso comum, não é inventar roda. Agora, a gente tem um orçamento desse tamanho só em infraestrutura. Fora se a gente contar o orçamento da cidade inteira. Todo, quantos por cento do orçamento foram gastos com prevenção de enchente do orçamento todo de Santos? 0,1%, porque o orçamento de Santos hoje está em 3.200 milhões. Pouquíssimas empresas no Brasil têm um valor de Ou seja, gastaram... E o que a Secretaria de Infraestrutura gastou com o quê? Gastou com o quê? Salários. Cargos, salários. Mas tem muito cargo, então? Tem muito cargo. Ou seja, gastaram mais que o dobro no carnaval, sem licitação, do que na prevenção de enchentes, é isso? Com certeza. A gente no carnaval gastou quase 5 milhões, dispensando licitação da maioria das coisas. E quantos milhões com enchente? Pouco mais de 2 milhões. Então gastamos o dobro Gastamos com o dobro carnaval. com carnaval. Não que carnaval não seja uma festa importante. É só uma comparação. É só uma comparação. Só com, por exemplo... Nós temos que ter mais cabo e sargento e menos comandante general, né? Cabo, sargento e planejamento, porque não é novidade nenhuma que chove. Não é novidade nenhuma que chove. Chega o verão, são as águas de março que fecham. Então, falta planejamento. A prefeitura devia tratar igual um exército, não na minha maneira, mas de igual ao exército. Tipo, bastante cabo, bastante sargento, menos tenente, menos capitão, menos major e tal. Por quê? Porque se você tem cara na rua, tem zeladoria. Não adianta ficar muita gente no ar-condicionado, embora tenha muita gente boa no ar-condicionado, mas tem muita gente boa, mas também tem muita gente que é complicada. E nós estamos pagando essa coisa. Tem muito cacique para pouco índio, Filete, aqui na aldeia? Não, em todas as cidades do Brasil. Isso é uma constância na maioria das cidades brasileiras, tem muito cacique para pouco índio, né? Sim, porque você vê... E o cacique está com muito privilégio, foi dado do Renan. Ele falou que é 1% gasto com isso. Mas que gasta... 0,1% do orçamento. 0,1%. Mas eu falei, o que gasta essa Secretaria de Infraestrutura? Muito com funcionário. Tudo bem, lógico que tem que ter funcionário. Tem que ter o secretário para planejar, tem que ter os diretores. Ele falou da Coab. Quantos por cento da Coab, você tem ideia de quantos por cento são cargos de confiança e quantos por cento são comissionados? Se a gente pegar em dezembro de 2019, a Coab Santista tinha 188 funcionários, 88, mais da metade, era comissionado. O que é comissionado? Teoricamente, idealmente é bonitinho o comissionado, uma pessoa que tem um conhecimento técnico que vai lá ajudar a administração pública. Na prática, quando a gente abre, e está lá no site da transparência, porque é obrigado por lei federal a divulgar, a gente olha quem está ocupando não só a Coab, mas a administração direta nas secretarias, na administração indireta, a Prodesan, CT. Então, mais da metade do órgão é ocupado por indivíduos comissionados, que ficam 1 ano, 2 anos, não necessariamente tem formação na área para atuar com um assunto que é tão estratégico para a população. Em Santos nós temos a maior favela de palafitas da América Latina. Eu tenho certeza que agora com essas tragédias que teve, que foi difundido nacionalmente, saiu em todas as mídias, muita gente em Santos descobriu que tem morro na cidade. Tem muita gente que não sabe que tem morro. Mas, Ana, vem cá, saiu um dado agora dizendo que a gente tem 100% de saneamento básico na cidade. O nosso IDH é o 5º melhor do Brasil. Como é que a gente explica 100% de saneamento básico se você está me falando que tem 50 mil pessoas morando sem saneamento básico?
Como é que é 100% você tira? Depende de onde que é a pesquisa. Não. Se Pesquisa, não, 100% é 100%. Se você pesquisar, se você perguntar qual time que o cara torce numa saída do jogo do Corinthians na Arena, 100% numa da saída do jogo do cidade. Corinthians na Arena é tudo corintiano. Se for na Vila Belmiro aqui, é tudo santista. Não, Então, peraí. depende de quem Tá faz a escrito lá que pesquisa, né? E onde faz. Depende de onde você cidade. faz A a morro tem aqui, pesquisa, ó. peraí, Morro tem aí, ó, Renan. Só tu olhar aí, tá cheio de morro. peraí. Olha lá, o morro tá ali, ó. Peraí, tá dizendo lá que é 100% da cidade. Como é que você tem 100% da cidade que tem saneamento básico e você chega Eles vão pegar a cidade que tem registro fundiário. Exatamente. Eles vão pegar muito bem. eles vão pegar as escrituras, as posses, as matrículas de escritura e de posse, que vão pegar a Zona Leste e uma parte da Ou Zona seja, Oeste. As partes que são invadidas, que o poder público, não esse agora, mas todo o poder público de 50 anos para trás fechou os olhos, o que acontece? Essa parte não conta. Então você vai pegar as matrículas, tá tudo lindo, né? Não é isso? Exatamente. Eles só consideram imóveis que estão regularmente, que tem regularização fundiária, imóvel que tem matrícula. Então toda essa camada excluída da sociedade, além deles não terem essa essência do poder público, eles não têm representatividade nem nas estatísticas, porque matematicamente eles não existem. Quando a gente fala de saneamento, isso é muito grave, porque você está excluindo 10% da população de qualquer tipo de número. E é dar uma impressão viesada, dar uma falsa sensação de bem-estar social da cidade que não se reflete na realidade. Esse é o cenário que a gente tem. Não só em saneamento. Saneamento é fundamental, mas em educação também, em outros índices, a gente está muito aquém do que é divulgado oficialmente. O número ele tem o poder de você, às vezes, dar uma calibrada, dar uma torcida e sair aquilo que você na quer. verdade, o que é registrado, o que é legal, tem o saneamento mesmo. O problema é que nós, infelizmente, durante anos, temos ilegais. Já estamos avisando, esse morro ali da Asa Delta, José Menino, como o João Vilela falou, do lado do morro da Nova Sintra, ele estava avilizando ali, hein? O poder público está deixando aí, é uma parte de São Vicente, uma parte de Santos, fala que é da Santa Casa, mas a Santa Casa também não pode entrar com a metralhadora lá e tirar todo mundo. Isso é poder público, né? Ou seja, as pessoas não têm onde morar, a gente concorda, é triste, né? Mas morar em área que vai ter problema no futuro também não dá. Agora, a Coab aí, que tem quantas pessoas trabalham na Coab? 188, mais da metade, 88 é comissionado. Se tirar os 88 comissionados, dá para construir bastante coisa. E acho que funciona do mesmo jeito, né? Então, assim, a gente tem que entender que o próximo gestor, seja ele tal, nós temos que tirar esses... É muito cargo, gente. A cidade não aguenta, você entendeu? Você mesmo falou. Mas isso eu não estou falando de um ou de outro. Estou falando pro bem da nossa cidade. Nós temos que cobrar isso. Porque é muito engravatado para pouco pessoas para fazer manutenção. Isso a gente vê em todas as cidades. Nós temos que chegar junto nisso, porque realmente, se a gente não for gritar, a população que não tem o microfone, não tem nada, fica perdida. Nós temos que... Agora, não estamos criticando A ou B ou C, estamos criticando todos que praticam esse tipo de ato. Há muitos anos já, há muitas décadas. Há muitas décadas. Se não tivesse isso, já dava para ter um monte de apartamento aí para as pessoas morarem, Agora, né? vamos lembrar que em 2014 a chuva foi maior. Então, nós estamos perdendo em infraestrutura. Tem um papel relevante essa questão da limpeza, João, questão de piscinão, questão de plantar Estamos árvore. perdendo, e também, se você bater uma foto de 2014, tinha, como o nosso Renan falou, tantas subhabitações e tantas comunidades. Hoje tem muito mais. Se Não, você vê no Guarujá. acho que não. Em Santos João. não. Não, em Santos não, João. Onde morreu Não, 17 Santos. no Guarujá? Ah, Guarujá sim. No Guarujá? Guarujá sim. Pô, eu fui lá, eu fui em 2016, fui Guarujá trabalho de sim. Pombos, entrei em todas as subhabitações e comunidades. Entrei em todas, pedi autorização para vereador, para executivo, pro líder da favela, tal. Muitas favelas eu fui lá e fui recebido com bolo, tal. Pode deixar teu carro aberto aí. Beleza, porque eu ia lá fazer um trabalho, uma pesquisa de pombos, enfim. Tal, eu conheci muita gente no Guarujá, tal. Se você for lá hoje, aumentou muito. Só tinha morrinhos 1, 2, 3 e 3,5. Hoje já tem morrinhos 4. Ou seja, aumentou muito. E se aumentou muito, aumentou o risco, Claro, né? claro. Só para você ter um número do Guarujá, metade, 48% da população mora em aglomerados subnormais, em favelas. Então, de cada 2 moradores do Guarujá, 1 mora em área de risco. A minha pesquisa, quando eu fiz Santos, lá... 10%. Quando eu fiz 10%, lá... 10%. De cada 10, mora 1. num lugar que é considerado aglomerado subnormal. Então, por um exemplo, enorme. se olhar em no Guarujá, 1/3 mora em comunidade ou subhabitação. Então, Metade. É porque eu fiz, quando eu fiz lá, era 1/3. Quer dizer, desculpa. cada 3 pessoas que você olha na rua, uma mora em lugar Agora comum. já é metade. Agora já é metade. Agora já é metade. Então, você viu como aumentou? Aumentou. E Santos, quantas? Santos, 10%. Então, de cada 10 pessoas, uma mora. Quer dizer que se eu olhar na rua e tiver 100 pessoas, 10 moram... Mas Exatamente. em habitação, quantas são? Desculpa? Por pessoas, você está falando por pessoas. Em habitação, quantos por cento em Santos? Também 10%? Não. Também mais ou menos 10%.
Agora, agora já é impressionante, né? 50% é impressionante, né? Cubatão também tem estatísticas relevantes. Infelizmente, esse fenômeno da favelização é transversal a todas as cidades da região. Você vê Cubatão, né, Renan? É um lugar que o terreno não é tão caro. Veja bem, principalmente agora, não é tão caro. A cidade arrecada muito. Não. O terreno não é tão caro. Podia essa questão de construir habitações em Cubatão, porque tem transporte, tem tudo. Ou seja, o terreno não é tão caro como na Praia Grande, que está valorizado, como o Santos, que nem se fala, como o Guarujá, que também é caro, São Vicente, né? Numa área. Você poderia construir em Cubatão, numa região dessa, várias habitações para pegar esse pessoal que está precisando e, de uma certa maneira, a gente conseguiria, numa área, lógico, não que impactasse a cidade, mas numa área tal, construir fazer uma coisa bacana, tal, com terrenos até mais baratos, né? Com certeza. E se a gente for até sofisticar um pouco mais o debate, não é só a construção. Você vai lá, você faz habitação em Cubatão. Não adianta, Cubatão ainda é longe dos postos de trabalho, para quem trabalha em Santos, São Vicente, Praia Grande. Então você tem que levar transporte, creche, escola. Isso é caro. Isso é caro. Habitação é caro, levar toda essa infraestrutura urbana para a população também é caro. E se a gente já não tem planejamento nem para fazer o básico, quiçá fornecer a população com esses outros serviços. Mas acho que a gente tem que entrar ainda um pouquinho mais, porque foi comentado aqui no Morro do Voturuá, no José Menino, que está aumentando a área de ocupação. É o mesmo fenômeno que aconteceu no Guarujá. Por que as pessoas... Você acha que um trabalhador, a mãe, leva o filho, vamos lá morar na costa do morro, chove dentro de casa, alaga... Você acha que as pessoas gostam? Não. As pessoas porque elas não têm condição. E não têm condição econômica. Por quê? Porque a gente não gera emprego na região. E o pouco emprego que a gente gera emprego de má qualidade e má remuneração. Só para vocês terem uma ideia, a gente fechou de 2014 a 2019 20 mil postos de trabalhos formais. Em Santos, somente em Santos. 20 mil postos de trabalho formal. Sabe quantos empregos a gente gerou no passado? 104. Sabe o que significa? Se a gente gerasse 1.000 empregos por ano, bem mais que os 100 que a gente gerou, pouco mais de 100 que a gente gerou no passado, a gente levaria 20 anos para recuperar o nível de emprego que a gente tinha em 2014. Então não tem emprego na cidade. Isso em Santos. Isso em Santos. Na Baixada, você tem uma situação um pouquinho diferente na Praia Grande, que teve um boom da construção civil. Lá eles tiveram uma melhora no emprego, mas sempre relacionado à construção civil. Santos, comércio, serviços, que sempre teve uma importância muito grande na economia da cidade, acabou demitindo gente. Por quê? A retomada da atividade econômica na região está muito fraca, menos que no país. O país está avançando, o estado de São Paulo está crescendo, é o estado que mais cresceu no país, o PIB no país como um todo cresceu, mas Santos está crescendo, está estagnado. Por quê? Porque você tem uma série de políticas públicas que atrapalham os empresários, que é quem de fato gera emprego. Mas ainda na lógica do emprego. E não adianta só gerar emprego. Então as pessoas que vão morar em área de risco e geram toda essa problemática que a gente tem visto hoje, a falta de habitação, a falta de saneamento que foi pontuado, as tragédias que a gente viu hoje, elas vão ocupar esses lugares por quê? Porque elas não têm emprego. Quando elas conseguem emprego, é emprego de baixíssima remuneração. De cada 100 empregos que a gente gerou no passado em Santos, 80% era para ganhar até 2 salários mínimos. R$2.000. O DIEESE, que é um instituto de pesquisa econômica, estima que para um pai de família manter a sua família, pai, mãe, 2 filhos, independente da estrutura, para uma família se manter, eles estimam o salário mínimo ideal fosse na faixa de R$4.500. Então a gente está ganhando metade. Os empregos gerados eram para ganhar metade do que seria um salário mínimo ideal. Naturalmente, esse indivíduo vai ter que fazer alguma coisa para complementar a renda ou vai ter que viver em área de risco, porque muitas vezes você conversa com essas famílias. Eu já tive bastante experiência com área de habitação em trabalhos sociais particulares que eu fazia, em algumas ONGs que eu frequentava. Conheço bem. Você conversa com essas famílias, a maioria foi ocupar essas áreas por quê, João? Fugindo do aluguel, o aluguel está alto. Claro, não é necessidade. Ninguém é luxo, não é escolha. Não é escolha, é falta de escolha. Tem muitas participações chegando, você já sabe, o programa às 13h30 todo dia, ao vivo, às 23 horas e a 1h da manhã, a reprise, né? Então você que está vendo o programa agora pode, se você quiser, mandar mensagem para o 13 997 11 545, modelo WhatsApp. Hoje o João vai me lembrar para eu ver nas mensagens. Tem gente como a Isabel que manda mensagem e tal, mas a gente nunca vê a mensagem que não dá tempo. Mas hoje eu vou olhar as mensagens, o João Vilela vai me lembrar. Você que está no canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, ou pelo www.tvcomsantos.com.br.
tvcom.com. E também ao vivo agora no Facebook, né? Então, ao vivo você pode acompanhar no Facebook da TV Com também. E você pode mandar perguntas pelo 13, para quem está fora de Santos, 99711-5545. Para o nosso amigo Renan, aí, consultor, né? Tem um trabalho bacana, trabalhou fora do país também, trabalhou em São Paulo, faz consultoria e tal. Já tem pergunta para o Renan aqui. E o João Vilela, tradicional aqui do programa, muito conhecido na Baixada Santista, pré-candidato a prefeito de Santos pelo Novo, né? Então você já sabe que você tem pode participar aqui no programa ao vivo. Muita gente manda mensagem, Renan, 11 horas da noite e 1h da manhã, e a gente responde, mas infelizmente não dá para interagir com vocês porque o programa foi gravado. Algumas eu gravo a mensagem, quando o João volta aqui eu pergunto para ele, enfim, mas né, já tem o Uriel ligando aqui, o Rafael. Vou perguntar do Rafael rapidinho, ele quer saber aonde que você tirou essas informações. O Rafael está aqui. Ele perguntou aqui onde que você tirou essas informações que você está passando aqui no programa. São bases de dados públicas, acessível a qualquer um da população. Então, quando a gente fala, por exemplo, de população residente em aglomerados subnormais, que é um tecnicismo para áreas irregulares, são dados do censo do IBGE, que eles divulgam a cada 10 anos. Então, você tem o censo do ano 2000, o censo do ano 2010. Quando a gente fala de emprego e renda, são dados do próprio Ministério da Economia. Então, eles divulgam lá emprego formal, que é o CAGED. Então, eles divulgam faixa salarial, número de pessoas admitidas. Então, são bases públicas de informação. Não necessariamente elas estão organizadas de uma maneira de fácil acesso para a população em geral, que não tem contato, não trabalha com isso. Não estão organizadas da melhor forma, mas são públicas e estão disponíveis. São sempre órgãos federais. A prefeitura, infelizmente, não tem um bom trabalho de mensuração estatística, que seria uma coisa simples. A gente não tem, por exemplo, o rendimento das crianças em educação. A prefeitura não sabe como é que as crianças estão. Elas só sabem quando o governo federal, o Ministério da Educação, vem e faz o exame, aplica e avalia a escola municipal. Semana passada, falou da educação, Renan. Você tem ideia de como estão os dados hoje de qualidade de ensino? Infelizmente, a gente está muito aquém ainda quando a gente fala de educação. A qualidade de ensino em Santos, por mais que você tenha algumas situações diferentes, algumas escolas muito particulares, que é bastante mérito do corpo de professores e diretores, e, em geral, o cenário que a gente observa em Santos é muito triste. Das escolas municipais de Das Santos. escolas municipais em Santos. São dados do Ministério da Educação. Nas escolas municipais de Santos, é uma verdadeira loteria. Por quê? De cada 100 crianças que saem do ensino fundamental, apenas uma tem conhecimento adequado de matemática, segundo o Ministério da Educação. Então, de 100 crianças, apenas só uma. Então, isso e quanto eles gastam para fazer essa uma ter esse rendimento? R$21 mil por ano por aluno na escola municipal, que é o que a prefeitura gasta. Que dá R$1.750 por mês. R$1.750 por mês. Quantas escolas particulares têm essa mensalidade? Provavelmente a maioria não para ensino básico. Então a gente tem educação, esse outro cenário, e aí você vai ver oficialmente que a prefeitura divulga, é uma interpretação viesada, olha, não estamos tão mal assim, é realmente alarmante. Santos, infelizmente, a gente tem uma visão muito, o que é passado à população em geral, e não é culpa da população, é uma visão muito míope que a gente tem da realidade. Somente quem sofre, que está lá, que tem o seu filho na escola e acompanha a dificuldade escolar que ele tem, somente quem realmente depende de serviços públicos como saúde e habitação, sabe da dificuldade que é. Mas das praias para cá, a gente, infelizmente, não acaba tendo essa visão deturpada. Bom, nós vamos chegar ao intervalo. Meu amigo William, da TV Record, a âncora da Record, está mandando um abraço para você, João Vilela. Obrigado. Para você, diz que o programa está muito bom, né? Muitas participações, Uriel, a Viviane lá de São Vicente, muita gente participando, né? Até gente do Guarujá aqui reclamando e tal. Nós vamos ler no segundo bloco, continue mandando as mensagens para que a gente possa passar para o João Vilela e para o nosso convidado de hoje, aí o Renan, né? Uma boa participação do Renan aí, que é economista, do Rafael do Imbaré. Ele sabe onde procurar as coisas, ele viveu fazendo isso, do primeiro, segundo, terceiro ano na Espanha, procurando dados para formatar, né, para chegar em conclusões. Então o economista sabe procurar, sabe onde que vai pegar essas questões e ele procura como ninguém essa parte de dados, números, enfim, né. Bom, nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Estamos de volta na Ação e Reação hoje, quarta-feira, de sol, tal. Tem até críticas ao programa, a posição, mas é legal, isso é bacana. Isso é bacana porque nós lemos aqui as críticas, os elogios, né? Então, isso é uma coisa bacana. O Gustavo de Mello, Filete, boa tarde. Ele pôs um E assim puxado, né? Bom programa, parabéns ao Renan Carinha, ele realmente é o Carinha. Desculpe o trocadilho, abraço pro João, nosso futuro Mourão. Coloque o Renan como teu assessor, prefeito, e o Filete também. É o Gustavo de Mello. Ele é bom, viu? Os dois são bons aqui, os dois são ótimos. O Alberto Amaral. Boa tarde, Filete. Primeira vez que participa. Acho covardia criticar o governo quando a cidade chove por 72 horas. Olha, legal, que legal. Quase o dobro do previsto para o mês inteiro. É uma vez e meia, tá certo. A cidade já tem enchentes, na Zona Oeste só aumentou com as marés. Muito cômodo atacar o governo nas tragédias. Não houve prevenção constante não houve a prevenção constante da Defesa Civil. Os números, se não houvesse, se não houvesse a prevenção constante da Defesa Civil, os números seriam bem maiores.
A moradia, acho que quem faz é a CDHU, né? A CDHU deve ser de outro planeta, mas enfim, é a CDHU. A cidade como um todo, vejo bem administrada. Agora, com as eleições, vai ter crítica mesmo. O Alberto Amaral. Alberto, eu acho legal a tua participação. Alberto. Alberto, muito importante a participação. Sabe por quê? Porque o nosso programa aqui, o cara vem, fala bem, fala. Eu não posso ter posição, né? Mas o cara vem, fala bem, fala. Se o cara quiser falar mal, fala tal. Mas aqui nós falamos. Não é aquele programa que só fala mal. E não é aquele programa que só fala bem. Na segunda-feira eu elogiei o catatreco da prefeitura. Falei que é maravilhoso, entendeu? Então, assim, aqui a gente elogia e também a gente pontua. Mas eu acho bacana isso. Tem programas que só elogiam e tem programas que só criticam, né? Então, acho que essa forma de mediar seria melhor. Mas, realmente, tudo que for falado bem, nós vamos falar também, porque aqui nós não temos nada contra ninguém, somos todos amigos. É Alberto Filete, o nome dele? Alberto. Primeiro Alberto, participa. Obrigado, Alberto. Primeira fala que eu tive, eu falei que nós Alberto temos que cobrar. Alberto Amaral. A primeira fala que eu tive é que nós temos cobrado dos governos municipal, estadual, federal e de nós mesmos em relação a lixo, uma série de coisas. Mas não dá pra gente pensar que dá para cada um fazer o planejamento da cidade e fazer. É uma coisa que a gente tem que criticar, e a crítica é construtiva. Eu sei que foi uma quantidade de água muito acima do esperado, pelo menos, mas a gente sabe que todas as vezes nessas épocas acontece isso. E o que a gente está colocando é o seguinte: foi usado apenas 0,1% do orçamento em prevenção de enchentes. Não adianta elogiar, não adianta criticar, adianta, porque a gente tem que cobrar das autoridades. Faz parte do nosso papel como pessoas, como cidadãos, cobrar, sabe, a quem está na administração. Ou não é. Ou você, quando você tem um problema no seu prédio você não reclama com o síndico, você não conversa com o síndico. Ou você deixa do jeito que está e está tudo bem. Não é assim. Não é assim. Nós temos que criticar, falar e dar sugestões, que é o mais importante, não é? Tem que ser proativo. Isso eu concordo com você. Nós temos que ser proativos, nós temos que pegar e utilizar, olha, o que a gente pode fazer? É o que eu falei, tem várias coisas para fazer. Limpeza de bueiro, limpeza de galerias, limpeza de canais, pode ser utilizado árvores em lugares tão áridos hoje que consomem água, e pode ser utilizado piscinões, devem ser utilizados piscinões. Todo mundo sabe disso, inclusive a administração pública sabe disso. Temos que cobrar do governo do estado? Sim. Cobrar também da região metropolitana, porque uma cidade começa na outra. E não é porque é eleição, é justamente o contrário. Nós temos que cobrar sempre, não na eleição, mas é sempre. Não adianta chegar e achar que, por exemplo, a Jovino de Melo, em Santos, ela começa em São Vicente, na Monteiro Lobato, ali em São Vicente, na Vila Valença. Se pegar o canal da Monteiro Lobato, linha vermelha, você vai seguir. Dê uma passada lá, por favor, e me fale como é que está a situação desse canal. Mas siga inteiro. Começa ali na Monteiro Lobato, vai seguindo. Chega ali perto do Voturuá, por exemplo, onde tem o Horto Municipal de São Vicente, veja como é que está o canal. Veja de novo em frente a esse novo hospital que está sendo construído por São Vicente, que é bom construir um novo hospital, claro que é, mas veja a situação do canal como é que está. Olha ali. Mas não precisa olhar agora, não, pode olhar qualquer época do ano, porque o problema é constante. Esse canal desemboca na Eleanor Roosevelt, em Santos. Ou seja, ele continua, ele capta a água de São Vicente toda, capta a água do Voturuá, e continua captando água na Vila São Jorge, em Santos, e ele vai desembocar, daí tem um outro rio, que vem dali do bairro da Cachoeira, que é a Caneleira, que ali chama-se bairro da Cachoeira, tem um outro canal, e esse canal ele vai desembocar esses dois juntos na Jovino de Melo. Chegando no final da Jovino de Melo, você tem o que o Renan acabou de colocar, as casas construídas, porque foi uma necessidade das pessoas que estão ali e uma falta de planejamento público. Então as casas foram construídas em cima do canal. Você acha razoável construir casa em cima do canal? Não é razoável. Então são uma série de coisas que nós somos responsáveis. Quem é responsável? Todos nós. Cidadãos, administração pública, mas cada um tem o seu percentual de responsabilidade. O nosso é cobrar, o nosso é não gerar tanto lixo, o nosso é tentar achar soluções, mas é isso que nós temos que fazer. Isso faz parte da política. A única forma de melhorar o país é dessa forma. Quando a gente só aplaude, ou quando a gente só critica, a gente erra nos dois. Nós temos que criticar o que está errado, aplaudir o que está certo e também dar sugestões para o que pode melhorar. Posso fazer um comentário? Sim, Alberto, claro. Alberto é o nome do rapaz, né? Alberto, acho que o grande ponto aqui é a questão do planejamento. Quando a gente fala que a prefeitura de R$100 destinou 10 centavos para drenagens e obras contra alagamentos,
Isso não foi o Espírito Santo que designou, não foi o prefeito, a ordem do prefeito. O orçamento da cidade, ele é sempre discutido um ano antes pela Câmara de Vereadores, por membros da sociedade civil, ponto a ponto. Sugiro que, se você tiver um tempo, abra o orçamento da cidade, são 500 páginas. Lá tem detalhadamente onde nós vamos aplicar cada recurso. Então, o orçamento que nós temos hoje para 2020 foi fechado agora em dezembro de 2019. Como eu falei, é senso comum, todo mundo sabe que vai chover, todo mundo sabe que alaga na entrada da cidade, todo mundo sabe que a maré sobe e enche lá a zona noroeste, canal da Juvino de Melo. Então, é isso que nós criticamos, a falta de planejamento. Por exemplo, a polêmica dos para exemplificar a falta de planejamento. Teve o primeira Carnabanda que teve na Tolentinos Filgueiras, teve aquela bagunça, enfim, quase saiu uma tragédia em plena área residencial. Foi no dia 28 de janeiro. Uma semana depois, a Prefeitura Municipal, dispensando licitação, não teve concorrência, fechou um contrato às pressas de segurança do carnaval, de segurança para as carnasbandas, um contrato de quase R$1,5 milhão. Fechado às pressas, como uma resposta à indignação da sociedade, que viu aquela bagunça em plena área residencial. E, enfim, e todo mundo sabe, Carnabanda é um evento que vai sempre ter, que as discussões começam meses antes, e ninguém tinha falado, olha, como é que a gente vai fazer a segurança? Esperou acontecer quase uma tragédia, para ir lá e fechar um contrato de dispensão da licitação. Isso é um exemplo da falta de planejamento que tem em todas as secretarias e na prefeitura como um todo. Esse é o ponto que a gente critica, falta planejamento. Bom, tem 84 participações aqui, nós vamos resumir. O Pedro Filete mandando um abraço para vocês, o Aldo Neto mandando um abraço para vocês, a Michele Diziane parabenizando a Daniela, que salvou o marido, o ex-marido, no morro, lá dando uma retada, não é isso? É verdade. Aí eu pedi para a Gisele passar as fotos de novo. O desespero de muita gente realmente é triste. Mandar um abraço para a Gisele, para o Reale, para todo mundo, para o Bruno que está aqui, para a Vitória, todo mundo da produção que trabalharam muito essa semana para completar imagens aí da chuva, muitas vezes chegaram aqui com impacto de trânsito, morando em locais às vezes de difícil acesso e estão aí trabalhando na luta, né? Exemplo para muita gente, né? Então tá aí a minha amiga Cláudia Cavalcante do Guarujá, o bombeiro que morreu era amigo da minha família. Conhecia também o Batalha da Ouvidoria. Então é a Cláudia Cavalcante, que trabalhou lá Os bombeiros foram heróis realmente. Que trabalhou lá na equipe do Farid e tal, né? Cabo Rogério Moraes, um abraço para a família Cavalcante lá a nossa homenagem a essas pessoas Guarujá, que são pessoas que realmente deram a vida para salvar outras pessoas. E a Cláudia, que é uma agente política importantíssima, trabalha muito pela cidade, a Cláudia Cavalcante, minha amiga Claudinha, né? Trabalhou lá em algumas secretarias, é uma pessoa do bem, né? E é uma pessoa que faz um arquivo maravilhoso. Quando sai alguma coisa minha no Guarujá, ela arquivava e mandava tudo printado para mim. Uma amiga que eu tenho no Guarujá, muito querida, né? Então, a família Cavalcante do Guarujá, uma família muito bacana. Tá aí as fotos. E aquele morro lá é o morro do Macaco no Guarujá, que eu passei ali. Mais fotos aí, vamos comentar em cima. Aqui tem a Cibele, o programa está ótimo. Alcideia. Sobre empregos, as grandes empresas não pagam bem e acham que os empregadores têm que ser escravos. Meu Deus, sem seus direitos e cada vez mais não são mal remunerados. Parabéns pelo convidado que está falando o real da nossa sociedade. É por isso que o programa deveria ser visto pelo comando de nossa cidade. Eles vêm também o programa aqui, porque quando a gente fala alguma coisa que não gosta, sempre tem um oba-oba, né? Eu posso dizer como está o canal, sem nenhuma limpeza. O João Domingos Neto está certo, todo quebrado, muretas e buracos, perto do hospital, uma vergonha, mau cheiro e tal. Não tem manutenção dos canais Alcideia. Vocês vão comentar tudo no final. Tá mandando aqui o José Roberto, um abraço para o João Vilela, que gosta muito dele. A minha amiga Natália também está aqui. O Rafael já falamos, que ele está falando qual os dados. Tá o João da revista 013. Estou assistindo o programa, parabéns a todos. Então tá mandando um abraço para todos. Paulo Eduardo Costa, o programa está ótimo. Parabéns a Silvana, vocês tocaram no ponto-chave dessa cidade. Está faltando gestão e zeladoria. Os fatos demonstram, não justifica 72 horas de chuva, mas poderia estar melhor a cidade, embora a chuva foi muito forte. O Chiquinho boa tarde, meu amigo Filete, estou ligado em você. Você acertou lá no Armando, falou que tinha que dar tempo ao Josualdo. E agora que o Josualdo foi bem no Santos, estão falando que os jogadores que estão dominando o time. É brincadeira, né? Então, realmente é o Chiquinho do Marapé que vê todos os nossos programas aqui. A Alder mandando um abraço para vocês, não é Alder Clis, mas é Alder Gustavo de Mello. Um abraço, Filete. Minha mãe Marisa manda um beijo para vocês. Meu sobrinho Luiz vem do programa. Então, falando de zeladoria,
Meu nome é Paula Vadão. Eu sou amiga de escola do Renato Carinha. Seu irmão, não é isso? Meu irmão gêmeo. Estou ouvindo o programa de streaming do Canadá. Tá lá em Montreal, Quebec, no Canadá. Que bacana, eu já fui no Canadá, muito bonito. Gostaria de saber quais são os sugestões do João Vilela para a remoção de pessoas em área de risco. João. Então, tá vendo do Canadá o programa, hein? Parabéns, obrigado. Vejam, um ponto importante para remoção é a regulação fundiária. Tem várias coisas que dá para ser feitas com muito pouco dinheiro, inclusive, mas tem que ter vontade de fazer. O grande problema é quando você fizer a regulação fundiária, seu IDH vai cair muito, porque você vai transformar essas pessoas que estão numa área irregular hoje, que não contam como saneamento, para contar. Então amanhã Santos passa de ser 100% para ser 80% ou 90% de área regularizada. Então dá essa queda, então politicamente o pessoal não faz por causa disso, principalmente. Mas é possível fazer, claro que é possível fazer. Nós estamos em 2020, a tecnologia é possível você fazer muita coisa. É claro que tem que abrigar as pessoas em lugares decentes, resolver essa questão de emprego, inclusive. E eu falo que é possível fazer porque é só olhar como é que são, no mundo inteiro praticamente, quando você faz um prédio aqui, da Coab, ou do BNH, ou com qualquer um desses programas habitacionais que foram feitos pelo governo nas últimas décadas, você nota que são predinhos de 3 andares e pronto, e coloca as pessoas ali. É sempre assim. Se for no ideal alto é assim, no ideal baixo é assim, se for na região que foi. Quando foi feito, foi dessa forma. No mundo inteiro, o que eles fazem? Comércio embaixo, empresas embaixo. É sempre assim no mundo inteiro. Creche normalmente no próprio prédio. É assim no norte da Europa, na Europa quase toda, no Canadá também tem vários lugares assim, nos Estados Unidos é assim, na China é assim, na Índia é assim, na África é assim, e no resto da América Latina, em muitos lugares é assim. Comércio embaixo, as habitações em cima, porque você resolve muito a questão do emprego no próprio lugar que você trabalha. Evita que a pessoa tenha que se deslocar de um lugar para o outro. Então é possível fazer e consegue recurso para isso. Pelo próprio comércio que você vai colocar embaixo. Isso gera receita, gera renda. É possível fazer muita coisa com muito pouco dinheiro, com muito pouco recurso. Então é possível fazer e o mundo inteiro fez, comprovou que é possível fazer. Uriel Vilas Boas, que diz que é candidato também, pré-candidato a prefeito de Santos, um programa legal sobre a tragédia de chuvas torrenciais. Mais do que nunca se faz necessária mobilização regional, habitação, invasão, esgoto. É o momento para pensar. Perfeito, Uriel. Perfeito. Quem sabe o Santos ganhou, valeu, o Santos ganhou ontem e tal. O Paulo Eduardo Costa, chuvas fortes não combinam com governos fracos. Verdade, Paulo. O Paulo tá bravo. Verdade. Fracos quando autorizam e permitem construção de encostas, como você falou, Filete. Fracos quando não constroem rede de drenagem de macro e micro adequados. Fracos quando não possuem infraestrutura adequada hospitalar emergencial. Tragédia só ocorre porque não há previsibilidade e planejamento. Um abraço a todos. Paulo Eduardo Costa, secretário de Cultura de Junto de São Vicente, a Locomotiva Vicentina, apelido que eu dei para ele. O homem que faz 4, 5 eventos por semana. Paulo Eduardo é fantástico. Nossa. Tem que estar sem dinheiro. Ele é fantástico. Sem dinheiro. O cara faz eventos. Então, realmente, né? Mas em cultura, que é tão carente na nossa região, um abraço. Isso. O super secretário Paulo Eduardo Costa. Tem alguma finalização aí sobre essa questão Eu acho que ele resumiu como um todo a revolta de muitas pessoas, né? A falta de planejamento e governos fracos. Governos fracos resultam no que a gente observou. Falta de planejamento, falta de educação, falta de saúde. Naturalmente, a população ela tem uma chance a cada 4 anos de renovar, de fazer uma escolha consciente. Então, acho que esse é o momento para as pessoas refletirem, para a gente botar um debate público na sociedade e avaliar tudo aquilo que foi feito nos últimos anos. Naturalmente, como a gente abordou aqui no programa, Santos não é essa IDH norueguês, como já foi divulgado aí pela prefeitura. Então, muito obrigado, pessoal. Fiquei contente que eu vou ter uma Paula Vadão, que é uma correspondente do Canadá, né? Eu já perguntei como é que está o coronavírus lá, ela vai informar a gente. O Canadá, que é um país de primeiro mundo, né? É o meu amigo Gustavo Melo, eu falei Gustavo Melo, com a irmã Marisa, com o sobrinho Luiz, manda um abraço a todos. Eu vou corrigir aqui no corretor. O João de São Vicente, realmente o Paulo Eduardo Costa está certo. A Regina do Novo, quanto tempo que nos tivesse em áreas de encosta, vocês são o máximo, né? E a Ana Portugal, Filete, adoro o jeito que você conduz o programa, com muito humor, brincando, sem ódio no coração. Sim, muito obrigado, Ana. E aqui o Maninho também mandando um abraço, o Maninho, que é um grande síndico, mandando um abraço e falando da questão da reciclagem do lixo que fica nas ruas e tal. Então, muita participação aqui de jornalistas, pessoas, fica muito contente. Uriel Vilas Boas também participando, muita gente vem no programa, acho bacana isso de... É verdade, Filete, quero agradecer a todos, agradecer ao Renan, que veio de São Paulo.
Eu pedi, Renan, você pode ir lá na TV? Ele veio prontamente, é uma pessoa que conhece muito de administração, consultoria de grandes empresas. Hoje a gente não explorou muito essa área do Renan em vista da calamidade, né? Mas nós fomos fazer num outro programa para explorar mais esses números e tal. Ele conhece muito essa parte. Fazer tipo o Rodolfo Amaral faz aqui no programa. O Rodolfo também é outra pessoa que também conhece muito. Mas é uma outra visão mais jovem, talvez uma visão menos politizada, né? Complementar, que seja complementar. O Rodolfo é uma pessoa fantástica também, conhece muita coisa da cidade, já foi secretário de Finanças da época do Beto Mansur, conhece muito da cidade também. A questão, só para encerrar, é justamente essa. Nós temos que ter uma conversa entre todos os municípios, ter uma questão metropolitana para poder reduzir esses danos. Lamento muito, vão ser quase 50 mortes, infelizmente. 50, João? São 19, 20 já, 21, você colocou, tem mais 30 desaparecidos, infelizmente. Desaparecidos raramente vai ser alguma coisa. Será que alguém não arrumou a namorada fora, foi visitar? Talvez, dois, três, hein, João? Não, infelizmente, ela é triste. É que você pensar isso é uma tragédia. Vamos torcer para que seja menos mortes, né? Não, vamos torcer, mas infelizmente a gente não começa a ver uma situação que seja possível. O grande ponto é o seguinte, aonde alaga sempre, nós já sabemos que alaga sempre em alguns lugares. Esses lugares não podem continuar alagando sempre, porque isso é reiterado às vezes. A exceção, como aconteceu agora, se acontecesse essa chuva na Alemanha, em um lugar preparado, ia ter problema, mas não tanto problema. A questão é essa. Nós temos que ter prevenção. Enquanto não tiver prevenção, planejamento, como o Renan colocou, infelizmente a gente não vai para lugar nenhum. Bom, mandar um abraço para o Rick Santos, está vendo o programa com a sua mãe. Obrigado, Rick Santos. Douglas Gonçalves, o Paulo Farias, o Paulinho Macarrão, a minha mãe Guadalupe, que está vendo o programa com a Priscila, o Passarinho, o Moleiro de São Vicente, o Garcia do SAMU de São Vicente, todos ligados aqui. Queria agradecer a participação do Renan, o tempo estourou, né? E realmente era um programa para 2 horas, mas vamos continuá-lo em outro dia. Agradeço o convite, obrigado Filete, obrigado João por compartilhar aqui a bancada. Tenho certeza que a gente ainda tem muito que discutir da cidade e eu vou deixar aqui o contato com a produção. Caso alguém queira mandar alguma mensagem, quiser debater comigo, fique à vontade para me acionar nas redes sociais. João Vilela, mais uma quarta-feira juntos aqui, muito obrigado. Manda um abraço pro pessoal da Design Gallery. Boa tarde a todos, um grande dia para vocês. Agora vamos pegar esse sol, vamos ver se a gente consegue recuperar o que a gente teve até agora. E minha solidariedade, principalmente o pessoal da Zona Noroeste e Morros, que passaram e estão passando ainda uma situação muito difícil. Quem perdeu suas coisas não é nada fácil. Tive funcionários que moram na Zona Noroeste, minha sócia mora na Zona Noroeste, teve problema na casa dela, inclusive. Então a gente sabe, morei na Zona Noroeste, eu já passei por isso algumas vezes. A gente sabe quanto dói para quem vê a sua casa sendo invadida, você perdendo geladeira, perdendo seus móveis. É algo realmente muito dolorido para quem passa por isso. Bom, desejar uma excelente quarta-feira a todos, com muito amor, com Deus, né? Com paz, que a gente fica muito triste com essa questão aí dessas mortes. Vamos esperar que não sejam tantas quanto a previsão do João, né? Porque realmente previsão, as pessoas estão desaparecidas e a gente sabe que é complicado, né? Mas vamos rezar aí para que Deus ilumine a nossa região, nossos políticos, para que a gente possa, no ano que vem, não ter essa tragédia novamente, né? Bom, muito obrigado. Fique com a nossa extensa programação.